nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje mais um dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor, no livro de Salmos 124. Você que me escuta aí da sua casa, Deus tem uma palavra de bênçãos aí para sua família, para você. Esteja sempre nos acompanhando, porque assim semeamos a palavra do Senhor e ela chega aonde você estiver, aí através dos canais onde nós semeamos a palavra de Deus. Salmos de número 124, meu irmão. Só Deus pode livrar o seu povo. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então não teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Mais uma vez, o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por tantas coisas que o Senhor tem nos proporcionado. Ebenezer, Senhor, é a Tua palavra. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, nós te rendemos graças pelos livramentos, ó Deus, pelo fôlego de vida, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pai, eu apresento, Senhor, nesta hora, a vida dos meus irmãos, ó Pai, que aqui cultuam nessa noite. Aqueles que não puderem vir, seja com eles ali, ó Deus, aonde eles estiverem agora. Aqueles, Pai, que de maneira alguma não querem vir, Pai, nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que os convença, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. E você que está aí em casa nos ouvindo aqui nessa noite, nós liberamos uma palavra de Deus aí na sua vida, na sua família, que até aqui tem ajudado o Senhor aí. E nós aqui profetizamos sobre você, que todas as bênçãos de Deus alcancem cada um dos seus. E assim, Pai, nós te agradecemos, Senhor, e aqui, Pai, a Ti daremos ao Senhor todo o louvor, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Vamos chamar aqui os louvores em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós cumprimentamos a Maria de cantar no Senhor, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. No nome 3. Minha alma
As
aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé, você que pode, saia do seu lugar, cumprimenta aí o seu irmão, um homem abraçando outro homem, uma mulher abraçando outra mulher, fala para ela aí, minha irmã, que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos? Você que está aí em casa, nos ouve aqui, nós queremos falar para você que essa igreja é uma igreja pronta para servir, pequena para se importar. Prezamos aqui entre nós a unidade, a comunhão e o relacionamento saudável. Nós queremos aqui ser crentes, ser homens e mulheres de Deus, que busca cada dia demonstrar o amor de Jesus através da nossa vida com o próximo. Seja muito bem-vindo, você que nos escuta e nos ouve pela primeira vez. Nós queremos que você seja muito abençoado no nome de Jesus. Meus irmãos, hoje é um culto de ensino da palavra de Deus, amém? Então o que nós vamos aprender é a Bíblia. Fala para o irmão que está do seu lado aí, meu irmão, hoje é dia de você aprender a Bíblia, aprender a palavra do Senhor, amém? O tema que nós vamos estudar aqui nesta noite, meus irmãos, chama-se Deus não se esqueceu de mim, amém? E eu já quero falar para vocês aqui nessa noite, Deus não esqueceu de você, amém? Deus não esqueceu de você. Nós bem sabemos, meus irmãos, antes de começar a ler o texto, nós bem sabemos que Deus, Ele é um Deus que quando Ele nos fez a uma imagem, a uma semelhança, amém? E essa semelhança é dele. Porém, devido a tudo que aconteceu com a desobediência humana, houve a separação entre os justos e os ímpios, tornando assim duas espécies de pessoas onde não poderia ser diferença. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 15. Provérbios, capítulo de número 15. Provérbios, capítulo de número 15. Versículo de número 8, diz o texto: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Mais uma vez, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Verso 9: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Pode colocar aí o seu assento, podeis assentar, em nome de Jesus. Pai, conceda, Senhor, ao pregador dessa noite sabedoria e graça, Pai, para trazer a sua palavra. E peço aqui que o Espírito Santo de Deus
venha trazer aqui aos nossos corações e à nossa mente o entendimento da sua palavra. Nesse momento, Pai, pedimos em nome de Jesus que o desviador de mente, o roubador da palavra, sejam agora retirados desse meio, porque queremos, Pai, aqui desejamos receber, ó Pai, todo o entendimento e cheio do Espírito Santo, Pai, a tua palavra, e assim, Pai, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Assim te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus queridos. Nós vamos aqui e de uma forma leve falarmos sobre que Deus se agradou de nós, amém, queridos? E Deus se agradou de você. Se você está aqui até agora, é porque Deus ainda tem muita coisa para fazer em você e através de você, amém, queridos? Aqueles que já não estão mais aqui, é porque Deus se cumpriu ali o que tinha para fazer nele e através dele. Agora falta cumprir em nós e através de nós, amém? Porém, o texto aqui, irmãos, nos fala sobre um tipo de pessoa, e essa pessoa, ela tem ali uma categoria, né? Ela tem ali uma especificação. Que pessoa é essa? É a pessoa ímpia. O que é uma pessoa ímpia? É aquela que não teme e que não tem nenhum tipo de temor ao Senhor. É a que não obedece a nada de Deus e afronta ao Senhor com o seu comportamento. E lembre-se sempre, irmãos, que eu vou mostrar para vocês, todo ímpio já tem um destino já firmado pelo Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus que aqui nessa noite, e aí em casa você que me assiste, não tem nenhum ímpio agora nos ouvindo, mas homens, mulheres e famílias de Deus aqui nessa hora. Amém? O verso de número 8 diz, irmãos, que o sacrifício dos ímpios é o quê? Abominável. Ou seja, Deus não tem sequer alegria nenhuma, irmã Edna, no sacrifício do ímpio. O ímpio, muitas vezes, aquele que desconhece, aquele que desobedece, aquele que muitas vezes não cumpre, aquele que não permanece, aquele que não segue, aquele que não quer compromisso com Deus, na hora do seu sacrifício, ao invés dele pensar que Deus está se agradando, para Deus está sendo abominável. E tudo isso, irmãos, começa numa única coisa de uma pessoa ímpia: a oração. E é muito importante nós sabermos, meu irmão, que Deus escuta a oração do seu povo, mas ao ímpio ele avalia como ele está. Amém, queridos? Porque quem é o ímpio? É aquele que não quer compromisso nenhum com o Senhor. E o Senhor já fez um sacrifício grande por ele. E esse sacrifício, meu irmão, minha irmã, e você que me escuta aqui em casa, esse sacrifício foi o Senhor, por um amor tão grande, ter dado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para que ninguém perecesse, mas que todos possam ter uma vida eterna com ele. Amém, queridos? Então o verso de número 8 diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Alguém aqui já imaginou em algum momento, quando você ora, sentir Deus se agradando lá de cima? Amém. Alguém já sentiu isso, irmãos? Você ora ali e te dá um alívio quando você vê que quando você terminou a oração, parece que houve uma leveza ali naquele momento, naquela circunstância. Pastor, o que é isso? É o contentamento de Deus. Porque Deus se contenta com a oração dos justos. Deus se contenta com a oração dos retos. E quem é o reto? É aquele que obedece, é aquele que permanece, é aquele que guarda, é aquele que tem temor, é aquele que sabe que Deus é o Senhor. Amém, queridos? Toda pessoa que tem esse tipo de entendimento, toda a oração dele, o Senhor se contenta. Isso não quer dizer que Deus muitas vezes vai fazer com que a oração seja do jeito que a gente quer. Muitas vezes a gente ora pedindo a Deus algo e Deus, na verdade, não nos dá esse algo. No entanto, Deus se contenta por a gente estar orando por Ele. Amém, queridos? E o que é melhor da parte de Deus? O silêncio do Senhor e Ele não está fazendo,
ou o contentamento do Senhor em estar realmente escutando a nossa oração. Porque, meus irmãos, a oração dos retos é o seu contentamento. Tudo por quê? Olha o verso 9. O caminho do ímpio é abominável. Não adianta o ímpio ser caridoso, não adianta o ímpio ser gente boa, não adianta o ímpio ser aquela pessoa que muitas vezes passa e não te dá problema algum, mas se ele é ímpio, irmão, é abominável o caminho dele perante o Senhor. Tudo que ele faz, tudo que ele está fazendo, as boas intenções dele, o Senhor não se contenta, não se agrada. Por quê? Porque Deus quer que esse ímpio, na verdade, seja o quê? Reto, justo, obediente, temente ao Senhor. Amém, queridos? Que faça aquilo que Deus se agrada. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você tem feito e está fazendo o que o Senhor se agrada e contenta com as suas obras, com as suas ações, com o seu comportamento, com o seu testemunho. Deus tem se agradado disso, porque o caminho dos ímpios é abominável ao Senhor. Mas o que acontece? Mas ele ama o que segue a Deus. Ama você, querido. Quando nós falamos para a pessoa assim, olha, Jesus te ama, quem já falou isso? Sim ou não? Já falamos? A gente fala, né, irmã dele? Jesus te ama. Mas se essa pessoa é ímpia, ele ainda não entendeu que amor é esse. E qual é o amor de Deus sobre esse? Ele contenta com a oração dele e ama ele, guardando ele de tudo, porque em tudo o Senhor tem para ele um grande propósito. Ao ímpio já não é mais isso. Ao ímpio tem um fim, gente. Salmos de número 9. Salmos de número 9. Salmos de número 9. Versículo de número 17. Salmos de número 9, versículo de número 17. O que está dizendo aí? Os ímpios serão lançados aonde, irmãos? No inferno. E o que mais? E todas as nações que se esquecem de Deus. Olha, meu irmão, é sério que eu estou dizendo para vocês, porque nós temos que entender, irmãos, que muita gente está aí, mandelita, brincando, muita gente está aí não se importando, muita gente está aí não querendo, muita gente está assim, ó, um dia eu vou, muita gente está assim, ó, um dia eu faço uma escolha, muita gente está assim, ó, ano que vem eu vou pensar se eu vou, tem outros que estão assim, eu já não quero mais, eu não vou mais servir, eu já não vou mais à igreja, eu já não acredito mais nesse Deus que você tanto fala, eu já tive frustrações aonde eu congregava, eu já vi tantas decepções, então eu já não quero mais ser de Deus, agora eu vou voltar a ser do mundo. E quando a pessoa volta a ser do mundo, o que ela se torna? Ímpia. E quando ela se torna ímpia, tudo que ela faz é abominável ao Senhor, a começar da oração que Deus não escuta, porque Ele não tem prazer. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus não tem prazer, é no ímpio que tenta fazer tudo por Ele, da qual não tem compromisso nenhum. E a palavra do Senhor é muito clara quando diz aqui no verso 17, o que, irmãos? Os ímpios serão lançados no inferno. E o que mais? Todas as nações que se esquecem de Deus. Toda pessoa que esquece de Deus, que não quer mais nada com o Senhor, o que ela se torna? Ímpio. Para onde ela vai? Está na Bíblia, irmãos? Então, irmãos, aqui nós não temos aqui
enganar ninguém. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Mas os que não quiserem ser salvos já tem destino para eles. Aprove ao Senhor que nós estamos aqui. Amém, queridos? E se estamos aqui é porque nós queremos o Senhor. E se queremos o Senhor, toda oração que a gente faz, Deus se contenta, Deus se alegra. E Deus ama. Amém? Ama os que são retos de justiça. Amém, queridos? Em Salmos de número 124, vamos lá comigo, por favor. Salmos de número 124, o versículo de número 8. Salmos de número 124, versículo de número 8. Diz exatamente assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele fez o céu e a terra. Gente, o meu socorro, o seu socorro, o nosso socorro, você que me escuta em casa, o socorro aí de vocês está em o nome do Senhor. Amém, queridos? Nós precisamos compreender para poder viver essa verdade e compreender essa realidade para que a gente possa saber que nós somos de Deus. Nós somos um povo aqui nessa terra de Deus, amém, queridos? Amém. Quem viu aqui no último domingo, nós falamos que nós somos uma geração eleita. O que é uma geração eleita? O Senhor nos escolheu. Amém. Não fomos nós quem escolhemos Ele primeiro, foi Ele quem nos escolheu. E quando Ele nos escolheu, Ele não nos escolheu para ser qualquer um, Ele nos escolheu para ser homens e mulheres de Deus, a saber, aqueles que creem nele através do seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas eu quero dizer para vocês, aí nós vamos agora realmente entrar no texto, porque aqui eu só dei uma introdução. E essa introdução diz exatamente que o Senhor, tudo que o ímpio faz é abominável. Tudo que o ímpio faz, o Senhor não tem alegria. E tudo que o ímpio faz, o Senhor não gera contentamento nenhum. Mas já tem sobre o ímpio um destino. E nós temos que saber disso. Nós precisamos saber isso. Isso para quê, irmão? Se lá na sua casa, na sua família, ainda tem alguém que não conhece ao Senhor, e você conhece ao Senhor, e você é do Senhor, ora por ele. Ora por ele. Continue orando por ele. Mas nas suas orações, saiba que nenhum sacrifício dele é agradável ao Senhor. Mas a sua oração, Deus se contenta. Então, através da sua oração, por que nós temos aqui a tarde da oração? Porque aqui a gente vem e traz aos pés do Senhor aquele, aquela ou aquela causa para que o Senhor o quê? Entra com providência. Amém, queridos? Então, continue vindo na tarde da oração, continue trazendo aqui o nome dele, o nome dela, aquela causa, porque aprove ao Senhor fazer. Mas antes do Senhor fazer, meu irmão e minha irmã, o Senhor vai nos examinar. Amém? Porque o Senhor, irmãos, não é como muitos pensam. O Senhor não é brinquedo. E as pessoas não podem brincar com o Senhor. As pessoas não podem ter a Deus como um brinquedo. Tipo, ora eu quero, ora eu não quero. Ora eu tenho seriedade, ora eu não tenho seriedade. Ou seja, ou você é crente, ou você nunca foi crente. O Senhor, meu irmão, Ele nunca terá o segundo lugar. Ele sempre deve ser o primeiro lugar. Amém, queridos? Amém. Em Gênesis, capítulo de número 6, e agora nós vamos entrar no texto para a glória de Deus. Em Gênesis, capítulo de número 6, o texto começa dizendo sobre a corrupção geral do gênero humano, a corrupção geral das pessoas, a corrupção geral do ser humano que o Senhor criou a sua imagem e a sua semelhança. Em Gênesis capítulo 6, quem achou diz amém. Amém. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que
que as filhas dos homens eram formosas. Olha bem esse texto. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Grave mesmo o que eu estou dizendo aqui, olha só. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Olha onde começou o princípio da queda. Conseguiram entender? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Ali começa o princípio da queda, irmãos. Mas vamos acompanhar o texto. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Deus aqui já começa a estabelecer o primeiro juízo. Qual é o primeiro juízo? Vocês não viverão por muito tempo. E exatamente por quê? Porque vocês desprezaram que eu deixei e estão com olhos aonde eu não me contento. Olha o restante do texto. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, veja bem, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha, meus irmãos, eu vou parar aqui para que a gente continue, irmã Delita. Deus tinha algo tão bom para o homem, mas o homem esqueceu ali da primeira queda de Adão ali, dada a serpente que induziu e fez com que ambos comessem do que não deveria, ali imputando o primeiro pecado estabelecido na raça humana, e ali sobre eles um julgo de Deus, na justiça do Senhor, para que houvesse a partir dali. Ainda assim, o homem não se volta para o Senhor e continua fazendo o que não é agradável ao Senhor. Veja bem mais o texto, tá? Os filhos de Deus eram os filhos de Deus, né? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Eu voltei lá no verso de número 2, tá? Mas voltando aqui no texto, irmãos, no verso de número 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então o que os homens pensavam? Maldade. O que eles faziam? Maldade. E toda a maldade que o homem fazia não era só com o outro homem, era com quem? Era com o Senhor. Verso de número 7. Aliás, no verso de número 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu. Gente, teve algum momento na história bíblica que Deus se arrependeu? Sim ou não? Teve? Que momento foi esse? Quando Deus começou a ver o quê? A maldade dos homens. É isso? A maldade dos homens, pastores. Mas essa maldade dos homens, sabe qual foi? Os filhos de Deus, os eleitos do Senhor, misturando com os filhos dos homens. Quem são as filhas dos homens? Aquelas que não tinham compromisso algum, aquelas que não tinham reverência nenhuma, aquelas que não tinham santidade nenhuma. Por que os adultérios? Começa daqui, irmãos. Por que a vida de fornicação? Começa daqui, irmã. Porque o erro e o pecado começando a cheirar mal as narinas de Deus, começando aqui, irmão. E de onde? Dos de Deus para com os dos homens. Homem de Deus com mulher de Deus. Conseguiu pegar a visão? Homem de
Deus com uma mulher, homem de Deus com uma mulher que não é de Deus, vai dar problema. Mulher de Deus com um homem que não é de Deus, vai dar problema. E esse problema vai exalar um cheiro da qual o Senhor não vai se agradar. E vai trazer maldade ao qual o Senhor não vai se contentar. E quando vier uma oração e um sacrifício para correção, o Senhor não vai fazer nada, porque tudo já começou errado. Qual é o momento de acertar? Agora. Que momento é esse agora? Que eu consigo entender quem eu sou. Quem você é, meu irmão? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Então, como filho e filha de Deus, relacione-se com homens e mulheres de Deus. Para que não haja sobre vocês, para que não haja sobre estes tamanha destruição, ao qual Deus não estabeleceu nenhum tipo de bênção. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que o verso de número 6, então arrependeu-se o Senhor. Não, irmão, pastora Celina, Deus aqui se arrependeu. Não tem um texto que diz que o filho do homem não se arrepende? Alguém já ouviu essa expressão? Como é que é dito? O filho do homem não é homem que... O filho do homem não é homem para que se arrependa, não é isso? Mas o Senhor, que é o Pai do homem, se arrependeu. O filho do homem não é como o homem que se arrependa. Quem? Jesus. Ele veio com uma missão e cumpriu a missão. Quem é Deus? Fez com que não houvesse a necessidade de Jesus vir. Mas se arrependeu porque viu o homem errando. E quando o Senhor viu o homem errando, sabe o que ele resolveu fazer? Ele resolveu no verso de número 7, vamos lá? E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra quem? O homem que? Deus resolveu destruir quem, igreja? O homem que ele criou. Desde o homem até... Gente, o animal tinha culpa, mas pagou. Amém? Muitas vezes nós aqui pagamos por aquele que errou. Por que tem a expressão o justo paga pelos pecadores? Não tem, irmã dele? Não diz assim, ó, os justos pagam pelos pecadores. Quem são os pecadores? Esse ao qual o Senhor se arrependeu. E quem são os justos? Os que haviam. Mas essa é uma frase, meu irmão, humana. Ela não é uma frase divina. Porque na frase divina, os que são de Deus, Ele guarda. Amém, queridos? Amém. A frase humana é: os justos pagam pelos pecadores. Mas na frase divina, não. Os que são de Deus, Deus guarda. Deus livra. E o maligno não toca. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus por isso aí? Aleluia. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus. Por quê, irmãos? Porque me arrependo de os haver feito. Porém, verso número 8, porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Sabe por que você está aqui? Porque Deus achou graça aos seus olhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Se você está aqui agora, é o que eu digo e repito. Se você ainda está vivo até agora, é porque Deus ainda tem um plano para cumprir em você e através de você. Porque os que já não estão mais aqui, Deus já cumpriu nele e através dele. E esses que Deus cumpriu e que são de Deus, sabe onde eles estão agora? Em um melhor lugar que nós ainda não estamos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus por isso aí, queridos. Glória a Deus. Olha o verso de número 9. E estas são as gerações de Noé. Noé, um varão, que irmãos? Justo e reto,
em suas gerações. Noé, o que, irmãos? Fala com o irmão que está do seu lado aí, meu irmão. Como é que está a sua caminhada aí? Você tem andado ou não com o Senhor? Tem pessoas, irmã Edna, que falam assim: não, eu ando com o Senhor, irmã Delita, todo domingo eu vou no culto. Não, irmão, não é isso não. Andar com o Senhor só no domingo no culto é pouco. Nós temos que andar com o Senhor quando a gente deita, quando a gente levanta, quando a gente trabalha, quando a gente obedece os pais. Amém, querido? Quando a gente obedece o patrão na empresa, aqui na vizinhança. Ou seja, nós somos pessoas que temos que andar com o Senhor diante de tudo e diante de todos. Sabe por quê, irmãos? Se alguém, eu não sei se alguém já viu essa expressão, irmã dele, se alguém pisa no seu calo, é aí que você vai ver se realmente você é de boa ou não. Mas pastor, como assim alguém pisa no meu calo? Alguém te calunia, alguém te difama, alguém fala mal de você, alguém zomba de você, amém, querido? Alguém inventa algo sobre você. Tem gente que quando alguém inventa, o que ele faz? Ele vai lá e tira satisfação, achando que ele vai ganhar alguma coisa. Olha, meu irmão e minha irmã, você que me ouve em casa, quando alguém falar de você, seja o que for, saiba de uma coisa: se você é de Deus, é o Senhor quem te justifica. Aleluia. E se você anda com Deus, é Ele quem vai te honrar. Aleluia. Amém, queridos? Mas saiba disso, você tem que ser de Deus. Porque se você não for de Deus, vão zombar de você, e na hora que você tirar a satisfação, você vai ficar envergonhado. Por isso, dá testemunho. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão. Como é que está seu testemunho? Olha o verso de número 11. A terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. E exatamente por quê, irmãos? Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, estava corrompida, amém? Todo o caminho, todo o caminho. Em João, capítulo de número 14, vamos lá comigo, por favor. Livro de João, capítulo 14, verso de número 6. Quem pode ler, por favor? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Deus fala que quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Quem é a vida? Ou seja, quem está em Jesus, irmã, não se corrompe. Faz sentido aí, irmãos? Quem está em Jesus não se corrompe. Quem está em Jesus não se torna manipulado, não se torna influenciado. Quem está em Jesus. E quando nós estamos em Jesus, o mal vem? Vem. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos fugir da aparência do mal. Fala para o irmão mais uma vez aí, meu irmão. Você está fugindo da aparência do mal? Ou você está sendo atraído pelo mal? Porque essas pessoas aqui, irmão, começou a ser cada vez mais atraídas. E atraídas a quê? A que o mundo oferecia. O que o mundo oferecia? Os homens de Deus se relacionando com as mulheres dos homens. E nascendo filhas dos homens. E assim toda uma maldade surgindo e crescendo. E o Senhor vendo que nada disso era bom. A quem? Aos seus olhos. E aí Deus resolve tomar uma decisão. Verso de número 7. E o Senhor destruirá sobre toda a face da terra o homem que crê. Olha, meu irmão, minha irmã, e você que me ouve aqui em casa nessa noite, busque a todo momento o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo.
E fuja sempre que puder da aparência do mal. Porque, meus irmãos, começa bem devagar, começa de forma bem simples, começa de maneira que você fala, não, mas isso aqui não é nada, não, mas isso aqui não vai dar em nada, isso aqui é só uma mera, sabe? Começa assim. As raposinhas. Começa assim, sabe? Não, não dá nada. Não, isso aqui não é nada, não. Hein, querido? Isso aqui, você vai criar problema por causa disso aqui, só. Né? Tem alguém com celular aí? Tem alguém com celular aí, gente? Por favor, pega aí. Quem tiver com celular? Tem alguém aí? Quem tiver com celular, levante a mão aí. Isso. É só um celular. É só um celular. Realmente é só um celular. Mas qual é a culpa do celular? Qual foi a causa? O celular. E o culpado? O celular. Mas a sentença do juízo virá não para o celular, mas para o dono ou a dona do celular. Ai. Enfim. Verso de número 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Verso 13, vamos ler. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gófer farás, compartimentos na arca, e a betumarás, por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Todos estão comigo aí? Amém. Farás na arca uma janela de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. E tudo isso por quê? Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Olha o 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Você pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. O pastor na minha casa ainda não é não, mas ele vai ser, em nome de Jesus. Amém. Ele ainda não se converteu e ele não se converteu ainda não, mas eles vão se converter em nome de Jesus. Olha o que Deus diz no verso 18: mas contigo estabelecerei o meu pacto. Deus fez um pacto com você. Amém. Deus teve e tem pacto com você. Se Deus tem pacto com você, significa que Deus tem promessa para você. Aleluia. Se Deus tem pacto com você, significa que Deus tem promessa para você. Qual é essa promessa? Vai entrar você, vai entrar ele, vai entrar ela, vai entrar eles, porque Deus estabeleceu um pacto. Agora, meu irmão, ele deu a direção. Ele deu a direção. Qual é a direção? Verso 14. Faça para ti uma arca de madeira, e desta maneira farás 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Pastor, vem cá, me explica isso para os dias de hoje, meu irmão. Eu te explico. Irmã Delita, já ia chamar a senhora de pastor.
pastores, olha Deus levantando uma pastora, amém? Para apacentar lá na roça, né? Enquanto semeia ali, está alimentando a palavra do Senhor em testemunho, verdade? Mas Deus falou assim: olha, faça algo aqui. Se para Noé Deus falou para fazer algo, para você também Deus falou algo. Sabe o que Deus falou para você, meu irmão? Congrega. Congrega. Fala para o irmão que está do seu lado aí, meu irmão, congrega. Porque quando você congregar, você vai cultuar. E quando você cultuar, você vai adorar ao Senhor. Quando você adorar ao Senhor, você é reto. Se você é reto, Deus contenta com a sua oração. E se Deus contenta com a sua oração, Deus te ama. E se Deus te ama, Deus tem pacto com você. E se Deus tem pacto com você, Ele tem promessa através de você. E nessa promessa Ele vai dizer: não vai ficar um de fora. Não vai ficar um de fora, meu irmão. Não vai ficar um de fora. Alguém vai dizer: eu não acredito que Ele vai. Ó, pouco importa se você acredita ou não. Eu já guardei a promessa aqui. Eu vou viver a promessa aqui. A sua dúvida não me importa, a direção é que me importa. Quem é a direção? Cristo, Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então meu filho vai, minha esposa vai, meu marido vai, minha parentela vai, todos vão. Por quê? Porque Deus fez um pacto comigo. Deus fez um pacto com você, querido. Vive essa verdade e acredita nisso. O que Deus falou com Noé, Ele também está falando para nós aqui hoje. Olha, eu farei um pacto com você. Você vai entrar na arca. Só que Ele está dizendo pela ordem. Ele está dizendo quem? Entra tu e os teus filhos. Por que Deus não falou primeiro entra você e depois a esposa? Interessante isso, né? Não é? Por que Deus está falando assim: ó, Noé, vai entrar você e os teus filhos? Por que Deus não falou vai entrar você e a sua esposa? Porque Deus via que os homens de Deus relacionavam com as mulheres do mundo. E Deus falou para Noé o seguinte: se você que é homem de Deus relacionar com a mulher de Deus, os filhos que são seus, que são meus, que são de Deus, vai entrar junto com você. Por isso, meu irmão, você que não tem filho ainda na presença do Senhor, calma, ele vai vir. Permaneça você primeiro. Permaneça você primeiro. Eu lancei uma profecia aqui, talvez muitos não acreditaram, mas eu vou lançar ela de novo. Ainda vai ter gente aqui que vai andar de avião. Amém? Vai andar de avião. Na hora que andar de avião, irmãos, a mulher vai dar instrução dizendo o seguinte: olha, quando houver uma turbulência, vai cair uma máscara. Quando estiver passando por uma turbulência, vai cair uma máscara. E quando essa máscara cair, coloca primeiro em você. Não coloque no outro primeiro. Coloca primeiro em você. Porque senão, você salva o outro e você morre. O que está acontecendo com muitos hoje? Está dando a vida pelo outro e esquecendo de viver a sua vida com Cristo. Por isso, meu irmão, quem tem que ir é você. Ele não quer ir? Vá você. O pacto é com você. A promessa vai começar através de você, mas o pacto começa com você. Amém, queridos? Amém. O pacto começa com você. Verso 18: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca quem? Tu e teus filhos. Aí depois ele diz: e a tua mulher. Para depois ele dizer o quê? E as mulheres dos teus filhos. Olha a promessa de Deus aí. Amém. Olha, Noé, eu tenho um compromisso é com você, Noé. Mas por causa de você, Noé, que é homem de Deus, eu vou estabelecer que os seus filhos, Noé, entrem também. E por sua mulher ser uma mulher de Deus através de você, Noé, eu vou permitir que ela entre. E se a sua mulher entrou, Noé, junto com seus filhos, eu vou permitir que os filhos, ou seja, a sua nora, entrem também. Gente, Deus não vai salvar só os da casa. Deus também vai salvar os fora da casa, os agregados. Você está achando que vai ser só meu filho? Só minha filha? Não, vai ser a parentela toda. Irmãos, para quem não sabe aqui, eu tenho 2 filhos, a Vitória e o Daniel.
salvo. Aleluia. Faz parte da parentela, mas eu não estou olhando a parentela, estou olhando a promessa. Glória a Deus. E a promessa diz exatamente que eu verei os filhos dos meus filhos, porque haverá uma paz sobre Israel. Mas o verso 1 diz o quê? O homem que teme ao Senhor, ele tem que andar nele. Para quê? Para ver o cumprimento da promessa. Então, gente, Noé andava com Deus? Sim. Então nós temos que andar também com o Senhor. Para quê? Para ver a promessa se cumprir. Amém, queridos? Olha o verso de número 19. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para... Ô, irmão, deixa eu te falar, Deus tem abençoado você? Então guarda das bênçãos, não distribua para quem não quer compromisso com o Senhor, não. Tem gente recebendo a bênção de Deus e dando para quem não tem compromisso nenhum com o Senhor. Deus está falando o seguinte: olha, o mantimento que você vai ter, da qual eu vou te abençoar, guarda para si. Alguém vai dizer assim: não, pastor, você é egoísta? Não, você não tem que ser egoísta. Você tem que conhecer que quando Deus te abençoar, a bênção é para você. Amém, queridos? A bênção é para você. Porém, há uma instrução da parte do Senhor que quando a gente caminha, a Bíblia diz que todos aqueles que nos abençoarem, Deus os abençoará. Então, se na sua caminhada alguém te abençoar, abençoa o outro também. Mas quando aquela bênção vier para você, ela é sua. Fala comigo, por favor. Minha bênção é minha. Fala com o irmão. Meu irmão, você precisa entender que a bênção do Senhor para a minha vida é minha. Mas a bênção do Senhor na caminhada será nossa. Amém, queridos? É por isso que nós vamos e fazemos o que, irmã Delita? Deus nos abençoa? Abençoa. A gente vem aqui e oferta. Por que eu oferto? Porque o Senhor me abençoa. E por que o Senhor me abençoa? Porque eu sei quem Ele é. Eu sei que só Ele pode fazer. E eu sei que só foi Ele que fez. A irmã semeou lá, não foi, irmã? Preparou a terra para o plantio, não foi? Você não plantou? Sim ou não? Plantou, não foi? Preparou a terra, plantou, não é isso? Quem vai dar colheita? 2026, que ano que é? É o ano da colheita. Pega aí, meu irmão, a colheita que Deus vai dar na sua vida. Mas semeia agora. Começa a preparar a terra. E quem é a terra? Somos nós. E qual que é a preparação? Eu preciso entender o Evangelho. Para quê? Para que quando o Senhor começar a abençoar, eu pegar a bênção que é minha, e no meu caminho sendo abençoado, eu abençoar ao outro. Agora, meu irmão, não pegue da bênção que Deus te dá e dê para quem não tem nada com nada. E então, meus irmãos, vamos ao verso de número 21. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para Deus. Sabe por que Deus falou isso aqui para Noé, irmã Silva? Porque Deus estava dizendo para Noé o seguinte: olha, Noé, vai subir os animais, vão entrar na arca, todos eles vão ficar alojados, mas eu estou falando para você para pegar todo o mantimento e guardar, porque quando vier o dilúvio, não vai ter como você sair para fora para poder fazer nada. Então, o que eu te entregar, guarde para usar nos momentos certos. A bênção que o Senhor nos concede é para usarmos para o momento certo. Porque quando não usamos da bênção do Senhor no momento certo, ela se torna maldição. E por que maldição? Porque eu emprego ela de forma errada. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Se Deus te deu 100% e Ele nos dá 100%,
O que ele quer que devolvamos a Ele? 10%. E quanto fica conosco? Meu irmão, a gente ainda fica na vantagem ainda. E tem gente que não sabe viver o quê? Como dizimista. E tem gente que não vivendo com dizimista não sabe ser dizimista. Sabe por quê, pastora Celia? Recebe 100% de Deus, amém, queridos? Amém. Tira os 10% do Senhor, amém, queridos? Amém. E se compromete com mais 100% devendo 10% para o próximo mês. Por isso que tem gente apertada e diz o seguinte: Senhor, esse mês eu vou fazer diferente, eu preciso pagar aquela conta e depois eu pago o Senhor aí. E ainda tem outros que falam o seguinte: esse mês eu não vou poder ir na igreja, não. Por quê? Porque eu não paguei o Senhor dízimo. Irmãos, Deus não precisa de pagamento de dinheiro de ninguém. Deus precisa que nós entendamos que o que Ele nos dá, Ele quer que devolvamos apenas uma parte da qual Ele nos prova pela fidelidade que nós temos que ser nele, porque Ele em tudo Ele é fiel. Em tudo o Senhor é fiel. E tem que dar com alegria, porque se você der com tristeza, por favor, vem aqui depois, procura aí a ovelha Denise, a pastora Dina, pega o dinheiro de volta, põe no bolso, vai para casa, resolve o seu problema, paga a sua dívida, porque não traga para ficar com consciência pesada. Amém, queridos? Amém. E é por isso que nós não falamos aqui, insistimos sobre o dízimo. Viu, irmã Edna? Não adianta a pessoa vir aqui dizimar, ofertar, mas se não está andando com o Senhor. A nossa preocupação aqui, como esta igreja Aliança Eterna, é: ande com o Senhor, dependa do Senhor, viva do que Deus dá e dá a Ele com alegria o que Ele te concede. Aí você de fato vai ser Deus certo. Amém? Não queremos apertar ninguém com relação a isso, porque Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Uma vez quando eu disse isso, alguém me corrigiu e falou: olha, cuidado, porque senão a igreja não vai ter mais dizimistas e ofertantes. Eu disse: eu não me importo se não tiver dizimistas e ofertantes, porque eu sei que o provedor é o Senhor, não é o homem. Mas Deus, Ele move o coração do homem para ir lá e falar: vai lá e entrega uma oferta. É uma oferta alçada, mas uma oferta alçada que foi dada por coração. Amém? Glória a Deus. Ainda no verso de número 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Fala para o irmão para o seu lado: meu irmão, você tem feito tudo que o Senhor tem te mandado? Às vezes o Senhor está mandando fazer algo e tem gente que não está fazendo. Às vezes Deus está dizendo: olha, você precisa fazer conforme eu estabeleci, porque eu tenho um pacto com você, mas você não está fazendo o que eu estou te mandando. Olha, a palavra está dizendo assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Meu irmão, se Deus mandou, faça. Fala para o irmão para o seu lado: meu irmão, se Deus mandou, faça. Olha o capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé, olha bem, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa. Aonde? Na arca. Olha, irmãos, a Bíblia não relata quantos anos foi a construção da arca de Noé. A Bíblia não relata. Mas a Bíblia diz que enquanto Noé fazia a arca, pessoas chegavam até ele e perguntavam por que ele estava fazendo a arca. E sabe o que ele dizia? Vai vir um dilúvio aí. E esse dilúvio que vai vir é o Senhor quem me avisou. Sabe o que nós estamos falando para todo mundo aí? Jesus está voltando. Sabe o que as pessoas têm que escutar de nós a todo momento? Jesus está voltando. Só que nós temos que falar que Jesus está voltando, nós temos que trabalhar para Jesus, para poder ir. Não é comum estou falando assim: Jesus está voltando? Tá, ei, Jesus está voltando. E você? Não estou fazendo nada, só estou avisando. Como assim você não está fazendo nada? Não, eu vou no culto, escuto, chego em casa e aviso, porque o pastor mandou dizer. Gente, nós precisamos pôr a mão no arado. Fala do irmão do seu lado: meu irmão, põe a mão no arado. Põe a mão no arado. Vai trabalhar para Jesus aí, meu irmão. Vai trabalhar para o Senhor, minha irmã.
Vai fazer parte do GC aí, vai crescer, meu irmão, minha irmã. Toda quinta-feira, GC de homens, GC de mulheres aí. Vai trabalhar para o Senhor. Mas pastora, como é que eu trabalho para o Senhor? Vem aí, ela vai te explicar. Vai trabalhar para o Senhor. Não fica só avisando, não. Trabalhe, porque Noé aqui, além de avisar, ele também trabalhava. E como é que ele trabalhava? Fazendo a arca. Como é que nós podemos também trabalhar para o Senhor? Congregando, fazendo parte, cultuando, estar sempre no culto, participando de tudo que tem. Aqui na Aliança Eterna, a gente tem a tarde de oração da sexta-feira. Você que pode, venha. Eu não posso, ok. Lá da sua casa você pode orar também. Mas se você pode vir, venha. Todo primeiro domingo do mês nós temos manhã de consagração. Você pode vir? Venha. É uma vez só no mês. Venha. Pastor, eu não posso vir. Faça lá da sua casa. Mas faça. Trabalhe para a obra do Senhor. Amém? Porque Deus falou para Noé assim: olha, entra tu e toda a sua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Você está achando que Deus não estava olhando Noé? Ou você está achando que Deus não está te vendo quando você sai da sua casa? E diz que vai vir e não vem, e quando vem, não pega a responsabilidade disso. Tem gente que vem, irmão, para a igreja, escuta a palavra, irmão. Passou aqui e já não quer nada mais com a palavra. Nada, nada. Sabe o que Deus está falando? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu sei as suas intenções. Eu sei o que você quer. Mas se você estiver se sacrificando para vir, achando que está me agradando, tudo que você faz é abominável. Porque eu não te vejo como um homem de Deus, nem como uma mulher de Deus. Eu te vejo como um ímpio. Porque nós temos que obedecer, irmão Robson. A palavra do Senhor falou, obedeça. Eu disse no domingo e repito, irmãos, ao profeta, não julgue. Mas a profecia, ao profeta, julgue. A profecia, não julgue. Porque ao profeta, nem todos estão na mesma direção do Senhor. Vamos comigo, por favor, lá em 1 Tessalonicenses, só para a gente poder iniciar isso aqui. Está diferente? Eu inverti a ordem? Vamos ver, né, gente? Aí a gente não sai. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 20. Quem pode ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. E não desprezeis as profecias. Amém, queridos? Quanto à profecia, não despreze, mas ao profeta, julgue. Como eu julgo? Capítulo 5, verso 20. A profecia, não julgue. Ao profeta, julgue. De que maneira? Como ele vive com Deus. Amém? Ok? Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Não desprezeis as profecias. 5, 20. O que está escrito? Não desprezeis a profecia. Beleza? A profecia é de Deus? Não despreze. O profeta é do Senhor? Honra ele. Amém, querido? Honra ele. Ó, a profecia é de Deus? Receba. O profeta é do Senhor? Honra ele. Porque a Bíblia diz que quando cremos nos profetas, prosperaremos. E o que é crer no profeta? É acreditar que o que ele prega é aquilo que ele. Amém, queridos? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? A profecia não despreza, mas o profeta julga. Avalie, prova ele.
ver se ele é de fato aquilo que ele prega, naquilo que ele está vivendo. Assim, se você crer no profeta, você prosperará. Mas o que tem de pessoas indo atrás de profecia, indo atrás de profeta, sendo um crente do movimento, fala com o irmão da sala, meu irmão, não seja crente do movimento, mas seja um crente em movimento. Amém, irmã? Crente do movimento, é lá que ele está indo, então eu vou lá para receber. Sabe o que é o crente em movimento? Mancida, pastora Senira, o crente em movimento é aquele que não se desvia do caminho, que sempre procura estar na verdade, procura viver a vida de Jesus. Esse é o crente em movimento. Esse é aquele que, se estiver caladinho na casa dele, Deus fala. E nós precisamos ouvir a quem, irmãos? E Deus é tão bom que não nos deixa só, porque dentro de nós já está o que é dele, amém, queridos? Amém. Dentro de você já está o que é de Deus aí, você crê nessa noite? Amém. Dentro de você já tem o Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo que vai fazer você falar assim, olha, ei, não faça isso. É o Espírito Santo que vai dizer, ei, calma, mantenha calma, espera. É o Espírito Santo que vai fazer você chorar a noite toda, para no dia seguinte você ter alegria. Tem gente aí, lamentavelmente, crente do movimento, indo pelos ventos de doutrina. E olha, meus irmãos, é muito difícil nesses últimos dias a gente buscar trazer essa compreensão, porque as pessoas falam assim, não, pastor, porque você não conhece minha causa, tudo que ele revelou aconteceu. Meu irmão, quem sabe de tudo é Deus. Ele pode ter falado? Pode. A Bíblia diz que a nós devemos julgar ninguém, mas a Bíblia diz que aquele que fala em nome do Senhor, nós temos que provar como é a vida dele no Senhor. Para isso, Deus nos dá esse parâmetro para falar. Então, veja bem, capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Ou seja, enquanto Noé ainda estava trabalhando para fazer a arca, quem estava vendo ele? Deus. Mas quem estava conversando com Noé, irmã Delita? O ímpio. O que não queria compromisso nenhum. É o que falava assim, ô Noé, deixa eu te falar uma coisa para você, para de ficar construindo isso aí, Noé. Não vai chover não, Noé. Ô Noé, quantos anos que não vem de luz, você acha que vai chover agora, Noé? Noé, você está fazendo algo para quem é invisível. Deixa disso, Noé. Para com isso, Noé. Você está perdendo seu tempo, Noé. Tanta mulher bonita aí, Noé. Tanta gente aí, Noé. Tanta coisa que a vida tem para oferecer, Noé. E você está fazendo uma arca, dizendo que é o Senhor. Deus lá de cima estava vendo o justo no meio dos ímpios. Deus quer nos ver no meio dos ímpios. Porque tem muito ímpio influenciando os justos. Muita gente sendo enganada aí, meu irmão. Muita gente sendo enganada. Por isso que nós temos que ser, irmã Delita, direto. Ó, você é crente? Sou. Então eu vou perder amizade com você. Ó, é você que está falando. Se você não quer ter amizade mais comigo, beleza. Ah, mas você não quer mais fazer aquele joguinho do esquema comigo? Não, isso eu não faço mais. Mas ano passado nós fazíamos. Sim, fazíamos. Mas agora que eu entendi quem é o Senhor, já não faço mais. Então eu vou dizer o que você fazia, pode dizer. O passado dos meus pecados em Deus agora foi lançado no mar do esquecimento. O que importa agora é quem eu sou em Cristo, não o que eu era sem Cristo. Amém? Deus não vai me julgar pelo meu passado, Deus vai me julgar pelo meu presente, quando agora eu já estou mais dele. Porque se eu estiver no presente com o Senhor, Deus guardará para mim a coroa da vida. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro.
Deus lá de cima contentando. E aí quando você ora, sabe o que Deus faz? Ele se alegra e fala, eu tenho que responder a oração dele. Eu tenho que responder a oração dela. Eu tenho que fazer algo por ele. Eu preciso fazer algo por ela. Eu tenho um pacto com ele. E olha, meus irmãos, Deus faz aquilo que lhe aprova. Amém? E aí no verso de número 2, de todo animal limpo tomarás para si 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre 40 dias e 40 noites. Gente, mais uma vez, a Bíblia não relata quanto tempo Noé construiu a arca, pastora Senir. Amém? Mas do outro lado, Deus revela para ele quando vai acontecer o dilúvio. Hã? Foram muitos anos para construir a arca, não foi? Foram muitos anos para fazer a arca, não foi? Foi muita oportunidade que Deus deu. Mas falou que ele foi justo naquela geração, então foi uma geração. Foi uma geração, ou seja, morreram, morreram e nasceram, e Noé o quê? Trabalhando para o Senhor. Quando tudo ficou pronto, que ele deu sobre Noé, agora você vai entrar. Porque daqui 7 dias eu farei chover. Por quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Irmão, Salmos de número 40, quem pode ler para mim, por favor? Quem pode ler? Esperei com paciência no Senhor, e ele se ensinou para mim e ouviu meu clamor. Amém? Noé esperou com paciência no Senhor. Nós temos que também esperar com paciência no Senhor. Mas como esperar com paciência? Trabalhando para o Senhor. Irmã Delita, você tem a roça lá, não é? Se você não plantar, não vai nascer. Amém? Então você tem que plantar. E quando você planta, Deus fala, agora aguarda. Aguarda que quem dá o crescimento sou eu, mas quem tem que pôr a mão no arado é você. Amém? Glória a Deus. E assim, irmãos, as coisas acontecem. E então, verso 4, porque passado ainda 7 dias, farei chover a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei sobre a face da terra toda substância que fiz. O que Noé fez no verso 5? E Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenava. Ou seja, Noé desobedeceu a Deus, meu irmão? Não. Enquanto o Senhor falava com Noé, Noé obedecia ao Senhor. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou quem, gente? E entrou Noé e seus filhos e sua mulher. E quem mais? E as mulheres e seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. E a gente escuta muito isso, viu, pastor? Lá na família, a pastora, irmã, pastora dele, duas vezes testificação, hein? Vai chegando aí. Fica a pessoa assim, meu filho tem que ir primeiro. Meu filho tem que ir primeiro, meu filho tem que ir primeiro. Deixa eu falar, da parte do Senhor já existe uma ordem de quem vai e como vai. Primeiro tem que ir quem? Eu. Para depois quem? Aquele que eu gerei. Para depois, aquele que me permitiu gerar. E depois, aquele a quem ele vai agregar. Às vezes eu estou querendo o quê? Ora para o meu cunhado para ele se converter. Não, seu cunhado não é um agregado. Você tem que orar primeiro para que você vá. E depois os seus filhos vão. Há uma ordem da parte de Deus, nós não podemos mudar essa ordem não, queridos. É bíblico isso. Muitas vezes a gente frustra, irmãs, porque a gente quer que seja na ordem nossa. Senhor, primeiro o Senhor manda ele, aí depois o Senhor manda ela, depois o Senhor, não, ele não, agora não, só ano que vem. Aí Senhor, o Senhor manda, a gente começa a dar a Deus a ordem que Deus tem que fazer. Meu irmão,
Deus já tem tudo preparado como fazer e quando fazer. Amém, queridos? Olha o verso de número 9. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Quem foi que mandou entrar? Foi Noé ou Deus? Deus. E quando Deus manda, Ele guarda? Sim ou não? Entrou cobra na arca, irmãos? E cobra venenosa? E por que não picou Noé? Porque Deus estava no controle. Então, quando Deus está no controle, nós temos que descansar. Mas descansar trabalhando para o Senhor, onde nada vai nos acontecer. Porque o Senhor quem nos guarda. Amém, queridos? Olha então no verso de número 10. E aconteceu que, passado quantos dias? 7 dias vieram as águas do dilúvio. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Deixa eu falar, Deus tem tempo para tudo, viu, meu irmão? Não fica preocupado aí, como é que vai ser amanhã, pastor? Deus tem tempo para tudo. Ele estabeleceu que, ó, vai ser no dia tal, na hora tal, no segundo tal, eu vou fazer o que me aprovo fazer. Porém, eu já te avisei antes que você tem que fazer, você tem que andar comigo, porque eu vou te olhar todo dia em meio dos que não estão comigo. Amém? Então, verso de número 13. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Ficou alguém de fora? Sim ou não, gente? Ficou? Ficou. Quem ficou de fora? Os ímpios. Os que não creram. Os que não acreditaram. Os que zombaram de Noé. Ô, gente, tem gente que zomba de você por ser crente? Sim ou não? São esses que vão ficar, viu, gente? Tem gente que fala que não acredita em Deus? Sim. É esses que vão ficar, tá? Não fica triste por eles não, porque são esses que vão ficar. Amém? Olha então, gente, verso de número 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Só Deus tem a chave, só Ele fecha. Amém? Só Ele abre, como também só Ele fecha. Eu quero nessa noite trazer para você exatamente esse entendimento. Na minha e na sua vida é o Senhor quem fecha, como também é o Senhor quem abre. Mas Ele quer que eu e você trabalhemos e andemos nele para que se cumpra o pacto do Senhor em nós. E o pacto do Senhor em nós é: abençoarei você e todos aqueles que estão com você. Amém. Toda a sua casa, meu irmão, será do Senhor. Amém. Toda a sua família será do Senhor. E eu profetizo, meu irmão, minha irmã, você que me escuta em casa, creia nas promessas de Jesus. Creia em todo o plano de salvação de Deus. Todo aquele, toda aquela se dobrará o joelho e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você não ficará confundido. Você não ficará frustrado, porque Deus fará com que todos venham para Ele conforme assim Ele tem uma promessa. Creia em Jesus e será salvo, você e toda a sua
casa, toda a sua família. Fica de pé em nome de Jesus. Você que está em casa, Deus te abençoe no nome do Senhor. Pegue essa palavra, guarde no seu coração, porque é dela que vai proceder todas as bênçãos para você e toda a sua família. Amém? Deus tem uma promessa para cada um de nós. Amanhã, quarta-feira, GC de consolidação lá na casa da irmã Cida. Se alguém desejar ir, mande mensagem no grupo para que a gente possa passar aqui e pegar vocês. Amém? Glória a Deus. Estaremos lá, né, irmã Cida? Assim o Senhor nos permitir. E quinta-feira, GC de homens e GC de mulheres aqui. Na sexta-feira, tarde da oração. Domingo, EBD e à noite, culto de celebração. Estenda suas mãos o mais alto que você puder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor